Abra sua Bíblia no Salmo 1. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o texto de Salmos. Vários autores escreveram Salmos. Palavras de Deus para a nossa vida, as mais conhecidas. Talvez tenha sido o primeiro livro da Bíblia que a maioria das pessoas teve acesso. Antigamente, quando não tinha nota explicativa, quando não tinha inário junto, não tinha nada, ficava no meio da Bíblia. Agora não está mais. Os mais antigos lembram, né? Se abria no meio da Bíblia, abria em Salmos. Agora não vai achar mais Salmos no comecinho. Eu quero começar a leitura de Salmos com você e quero pedir que vocês leiam comigo, a uma só voz. A palavra de Deus para a nossa vida diz assim: bem-aventurado o homem, que o quê, irmãos? Que não anda no conselho dos ímpios. Mas o quê? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Como é que eles são? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Muitas pessoas querem que a gente faça o que elas querem que a gente faça. Muitas pessoas querem que a gente responda exatamente como elas pensam. Há meio que uma ditadura para a gente ser como as pessoas são. Então, a gente recebe uma pressão para que a gente concorde com tudo que boa parte das pessoas concordam. Nem sempre é a maioria, mas pode ser uma minoria que grita bem alto, que faz muita pressão, e por causa disso a gente acaba tendo uma, entre aspas, tá? Uma obrigação de aceitar. E essas obrigações de aceitar passam pela tolerância ou pela intolerância. Normalmente as pessoas querem que você e eu sejamos tolerantes com as opiniões dos outros. Mas nem todo mundo que pede que você e eu sejamos tolerantes, tolera a nossa opinião quando nós discordamos. Então, de uma certa forma, querem que a gente concorde com tudo. Concorde com tudo. E eu não quero entrar em nenhum exemplo aqui, porque nós somos uma igreja muito inteligente e vivemos o nosso dia a dia, sabemos o quanto nós somos pressionados para aceitar determinadas coisas e que nós discordamos delas. Mas ainda assim, há uma pressão. É por isso que é preciso aprender a dizer não. Existem certas horas na nossa vida em que as pessoas querem que nós concordemos com elas, mas nós precisamos aprender a dizer não. E o primeiro destaque que eu faço a esse texto, dentro do que nós acabamos de ler, é que todo mundo tem um conselheiro, ou vários. Todos nós precisamos de alguém para nos aconselhar. E esse texto diz, leia comigo aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou não anda segundo o que os ímpios ensinam. Romanos capítulo 11, 34 diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Além de Deus, ou fora Deus, ou exceto Deus, nenhum de nós pode viver sem alguém para nos aconselhar. E a Bíblia registra isso de maneira muito especial. Por exemplo, quando nós encontramos Faraó tendo aquele sonho absurdo, o sonho das vacas gordas e das vacas magras, e que ele não conseguia entender. Você lembra dessa história? Ele teve esse sonho e os magos, os sábios, não conseguiram interpretar. E aí aparece a figura do nosso irmão José, que estava preso e que já havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, e Deus deu a ele essa habilidade, a capacidade de discernir. Ele não apenas discerniu isso, como ele deu ao rei um conselho. E este conselho está em Gênesis, no capítulo 41, quando ele fala sobre guardar 1/5 de toda a produção durante o período das vacas gordas, que é uma coisa simples, né? Mas veja, enquanto a situação financeira estava boa, enquanto havia plantação, enquanto havia colheita, eles pegaram e guardaram coisas para o período das vacas magras. Assim que a gente faz com a administração na nossa casa.
A situação está boa? Não gaste tudo. Não queime as coisas. Tem gente que já gasta por conta. Vai receber o dinheiro e já gasta. Não tem ou não tem? Uma vez uma senhora me disse assim: reverendo, eu era membro da igreja tal, enquanto eu estava na igreja tal, meu dinheiro sobrava. Agora que eu vim para a presbiteriana, eu falei assim: meu Deus do céu, o que a igreja presbiteriana tem a ver com essa história? Aí eu perguntei para ela assim: me diga uma coisa, o Deus daquela igreja, eu não vou dar o nome, não fica curioso não, tá? O Deus daquela igreja e dessa igreja é o mesmo ou é outro Deus? É o mesmo. Eu falei: então o problema não é divino, nem eclesiástico. Talvez o problema seja... E ela atendeu o meu pedido de tentar ajudá-la, chamando um gestor de finanças para identificar quais eram os buracos das contas dela. Porque ela gastava por conta, na expectativa de que o recurso entraria. Quando esse recurso, que há uma expectativa de entrada dele, ele não entra, o que acontece? Um buraco. Se esse buraco não for fechado, não tem condições de avançar. José percebeu isso tudo e deu ao rei essa palavra. Faraó recebeu essa palavra dele. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, versículo 7, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Esta palavra de José para Faraó foi entendido como um conselho. Moisés era um grande líder. Moisés tinha uma gestão do povo bastante presente, ele julgava as questões do povo. Ele passava o dia inteiro com as pessoas de pé diante dele, julgando caso após caso, caso após caso. Mas Deus deu a ele uma esposa, e junto com essa esposa um sogro. Louvado seja Deus pela vida dos sogros e das sogras. Amém? Sentiu? Jetro é o seu sogro, chama Moisés e diz: olha, você não dá conta, você vai matar o povo, e você morre com isso. Você precisa criar uma estrutura onde você possa dividir o povo em 1000 e tal, e fez as divisões que ali estavam. E a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 18, versículo 19, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Todas essas duas mudanças aconteceram em razão de conselho. O conselho é importante. Nós precisamos de aconselhamento. Nós precisamos de pessoas que vão nos conduzir, vão nos orientar. Sabe aquela hora que a gente não sabe se faz ou não faz, se vai ou se não vai? Você não vive isso? Não tem essa realidade? Que bate uma dúvida, e nessa hora que bate a dúvida, você precisa de um conselheiro. Mas aí entra uma questão muito importante. Que conselheiro? Que fonte é essa? A questão, depois de entender a importância de conselheiros, é discernir a fonte, a origem do conselho. Existem conselhos que são baseados na experiência. Funcionou comigo, pode funcionar com você, mas é sinal de que vai funcionar? É certo dizer, funcionou com um, funciona com o outro? A experiência pessoal é muito boa, mas ela pode não ser a regra, ou seja, eventualmente, aquilo que você considera que foi bom para você, pode não ser bom para o outro, porque é fruto de experiência. Segunda coisa, no mesmo aspecto, a vida é dinâmica. Nós não somos iguais. Olha, remédio para um não funciona para outro. Sabe aquelas pessoas que não pegam nem a receita, pegam o remédio da pessoa, porque funcionou com ela, vai funcionar comigo, a pessoa acaba tomando um remédio que não é aconselhável para o seu organismo. Ou seja, o conselho, ele é muito importante, mas ele não pode ser fundamentado na experiência, ele não pode ser fundamentado na experiência e nem nessa dinâmica, porque nós somos pessoas diferentes e imperfeitas. Nós precisamos de conselhos que venham de uma fonte adequada. O salmista diz que o conselho dos ímpios deve ser rejeitado. Nós não devemos embarcar no conselho dos ímpios. E aí vem uma resposta importante. O aconselhamento que vem da presença de Deus. J.E. Adams, um grande autor, escreveu um livro chamado Conselheiro Capaz, que é um clássico. Ele diz assim: o aconselhamento pertence ao ministério
do Espírito Santo. Não se pode realizar aconselhamento eficaz à parte dele, à parte do Espírito Santo. Deixar de lado o Espírito Santo equivale a negar a depravação humana e a afirmar a bondade inata do ser humano. Adams trabalha essa ideia de que o conselheiro eficaz é o conselheiro Espírito Santo, que é necessário que a gente tenha um contato, um convívio, uma relação de proximidade com o Espírito Santo, capaz de nos fazer compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje, nesse exato instante, independentemente da nossa experiência e da dinâmica da nossa vida, que é completamente diferente. Aí vem um outro autor, chamado Robert Kelleman, escrevendo em Aconselhamento segundo o Evangelho. Ele diz o seguinte: no aconselhamento bíblico, devemos tecer a verdade juntamente com o amor, sabedoria bíblica ampla e cuidado cheio de compaixão, semelhante ao de Cristo. Nós precisamos de conselho, mas o nosso maior e principal e definidor conselheiro é o Espírito Santo de Deus, que nos fala pela palavra do Senhor. Olha, escuta bem. A gente pode sentir coisas. Ah, pastor, eu estou sentindo que é para fazer isso. Você já sentiu, errou? Alguma vez já aconteceu com você ou não? Comigo já aconteceu. Sentir de fazer alguma coisa e fazer completamente diferente. Uma vez eu estava com um grupo de evangelistas dentro do carro, todo mundo doido para evangelizar. Era abrir a porta e ia sair um monte de gente para evangelizar. Pessoal doido. Mas nós resolvemos orar para pedir: Senhor, nós queremos saber para onde nós deveremos ir, para onde nós vamos, aonde nós vamos evangelizar. Resolvemos orar assim, essa foi a estratégia. Todo mundo ora, todo mundo ora, todo mundo orou, todo mundo orou, todo mundo orou, todo mundo orou. Quando terminou de orar, a dúvida era para onde ir. Aí eu falei assim: onde Deus falou com você? Tal lugar, outro tal lugar, outro tal lugar, cada um para um lugar diferente. Falei: ó, gente, ou é isso aí, ou nós estamos orando errado. Ou é isso mesmo, ou seja, cada um vai para um canto. Como saber, então, se a vontade de Deus fora da Bíblia? A vontade de Deus fora da Bíblia é um risco muito grande, porque eu posso estar com a melhor das intenções de dar um conselho que não é bíblico, é fundamentado na experiência. E este conselho, este aconselhamento fundamentado na minha experiência, vai levando junto a minha imperfeição. A minha imperfeição é um problema para você e para mim, é por isso que a nossa vida se baseia na Bíblia. O nosso aconselhamento, a nossa busca, a nossa orientação, o nosso conselheiro é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, não estuda a palavra, você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você pode conhecer a minha ou a sua, mas a vontade de Deus ainda estará fechada se você não tiver intimidade com o Pai. O maior conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de gente que produza aconselhamento baseado na Bíblia e não baseado na experiência. Sabe aquela pessoa? Não, eu já fiz isso e deu certo. Gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos de aconselhamento que seja fundamentado na Bíblia e nós precisamos aprender a dizer não para o conselho dos ímpios. Sabe por quê? Nós somos pressionados o tempo inteiro. Pressionados para ir para a direita ou para a esquerda, mas qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta que a gente deve colocar diante dele o tempo inteiro. Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o seu querer? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós experimentamos essa direção que vem do Senhor para a nossa vida, nós vamos ter êxito, nós seremos bem-sucedidos conforme a Bíblia diz, fica claro no versículo de número 3. A sequência do texto é interessante, que ele continua, leia comigo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, depois vai com fé, leia com fé, vai com fé. Não se detém no caminho dos pecadores. Olha para mim, o caminho dos pecadores está em pleno desacordo com a vontade de Deus. E é provável que o caminho dos pecadores seja resultado do conselho dos ímpios. O conselho do ímpio leva ao caminho dos pecadores. O conselho fora das Escrituras pode nos levar ao caminho dos pecadores. E que caminho dos pecadores é esse? Vamos entender o seguinte: você está sentado próximo a um pecador. Você acredita nisso ou não? Porque se alguém achar que não é, eu vou ter que ler o texto.
1 João diz que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. E o pai da mentira... Não, é pior, vamos ficar onde nós estamos. Ok? Vamos ficar onde nós estamos, certo? Nós somos pecadores, perdoados, alcançados pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não há condenação sobre nós, porque nós somos alcançados pela graça maravilhosa do nosso Deus, mas isso não faz com que eu não seja pecador. E aí eu queria te falar duas coisas diferentes. Uma coisa é o estado de pecado. Nós nascemos na iniquidade, nós já nascemos num estado de pecado, certo? É como se nós já fôssemos pecadores antes do nascimento. E para muita gente isso é uma coisa difícil de entender. Mas as Escrituras nos ensinam e a gente conversa e vai explicando isso aos poucos. É diferente de um ato. O ato de pecado, o ato de pecar é resultado desse estado. Ou seja, o estado pecaminoso produz o ato. Então, se eu não cometer esse ato, eu ainda serei pecador. É por isso que muita gente diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca colei, mentiroso. Eu posso não cometer o pecado que eu considero pecado, porque tem gente que elege, não tem? Pecado, isso aqui, esse aqui, e esse aqui? Isso aí. Quem é que nunca? Ainda manda essa, atire a primeira pedra. Quem nunca fez? Não tem isso? Não pode, pecado é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o caminho dos pecadores gera a morte. O caminho dos pecadores leva à morte espiritual. O caminho dos pecadores, ele nos afasta de Deus. O conselho dos ímpios gera o caminho dos pecadores, e o caminho dos pecadores pode nos levar à morte espiritual. Há uma batalha, carne contra espírito, espírito contra carne, é uma batalha constante dentro de nós o tempo inteiro. E o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, escuta só: entrai pela porta estreita. Aí ele explica: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta é estreita, o caminho que leva à perdição, a porta é larga. A porta é larga. Mas o caminho que conduz à salvação, ele é estreito. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quando nós lembramos do caminho dos pecadores, nós devemos correr para os caminhos do Senhor. No caminho do Senhor, há sabedoria. O conselho que vem do caminho do Senhor, o que nos leva ao caminho, ou aos caminhos do Senhor, é o caminho por onde a gente deve andar. A gente deve ter muito receio, cuidado com isso, porque isso é uma coisa prática do dia a dia. Continua o texto bíblico. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, depois, não se detém no caminho dos pecadores e... Precisamos aprender a dizer não para o caminho dos pecadores, mas é preciso também dizer não à roda dos escarnecedores. Alguns já fizeram uma adaptação. Pessoas reunidas, conversando, essa aqui é a roda dos esclarecedores. Traduz-se escarnecedor no hebraico como a recusa obstinada em aprender o caminho do Senhor e escarnecer dos que o fazem. Escarnecedor é aquele que se recusa de forma obstinada a aprender o caminho do Senhor. Em Provérbios, o escarnecedor é caracterizado pela sua recusa em aprender o caminho da sabedoria, a base da verdadeira felicidade. Escarnecedor é, portanto, alguém que se recusa a receber o conselho, o caminho que vem da parte de Deus. Provavelmente uma pessoa que recebeu o conselho dos ímpios, que se deteve no caminho dos pecadores e por fim
se assentou na roda dos escarnecedores. Pode ser uma sequência? Pode. Necessariamente não. Necessariamente não. E aí você pega as Escrituras, elas nos contam algo extraordinário sobre Cristo. Cristo foi aquele que se fez escárnio. Ele se colocou no lugar daquele que recebeu todo o escárnio. Tudo que havia de ruim para ser colocado sobre nós, foi colocado sobre ele. Ele assumiu todo o escárnio da humanidade. Ele recebeu todo o peso do escárnio da humanidade sobre ele. Jesus se colocou no lugar daquele que foi, que sofreu todo tipo de palavra ruim, de palavra dura, de palavra má, todas as ações que foram contrárias à vontade de Deus, que pesavam sobre nós, que era fruto do nosso pecado, isso tudo foi sobre ele. Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. Ele poderia dizer, olha, é verdade, pecador, mas ele assumiu esse lugar. Quero contar para você uma ilustração que eu ouvi de um pastor chamado D. James Kennedy, que já está na glória, pastor de uma belíssima igreja na Flórida. Ele conta que havia um julgamento num tribunal. No tribunal, lá estava o juiz. E aí chegaram aqueles que fariam o trabalho da promotoria. E os promotores chamaram as testemunhas de acusação. E a primeira testemunha de acusação que foi falar foi o coração. E o coração disse, ele é mau. Ele é mau. E descreveu. Depois chamou a consciência e disse, é pesada. Nem te conto. É pesada. E as acusações se seguiram, a ponto de tornar aquele réu absolutamente indesculpável. Não havia quem pudesse defendê-lo, era indefensável. Cada acusação daquela que era feita, cada escárnio que estava sendo colocado, cada palavra que pesava sobre ele, era uma repetição constante daquilo que poderia ser conferido como alguém que deveria ser condenado. Até que o juiz disse, mas há alguém aqui que poderia defender este homem? Há alguém aqui? Aí ele conta que se levanta no meio das pessoas um homem vestido de branco, com as suas vestes manchadas de sangue, as suas mãos feridas, o seu lado ferido, uma coroa de espinhos fazendo com que a sua cabeça sangrasse. E ele disse, ninguém pode ser condenado pelo mesmo pecado duas vezes. Eu já assumi o lugar dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se fez escárnio por nós. Ele se fez condenável por nós. Ele foi para a cruz por nossa causa. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Nós precisamos aprender a dizer não para a roda dos escarnecedores. A gente está vivendo um tempo no Brasil em que essas manchas de óleo, elas chegaram às praias do Nordeste inteiro, 9 estados. Chegou o Espírito Santo e há previsão que chegue ao Rio. E eu não sei mais o que vai acontecer, nenhum de nós sabe. Mas este é um exemplo de como a contaminação acontece na nossa vida. Como essas coisas se espalham. Um óleo de um navio, não sabe se é bandeira, se é grego, se não é, enfim, está ali, ele vai se espalhando, e de uma certa forma chega onde nós estamos. Este é o processo que acontece quando nós seguimos o conselho dos ímpios, quando nós nos detemos no caminho dos pecadores, ou quando nós nos assentamos à roda dos escarnecedores. Quando a gente abre o olho, a gente já está contaminado, absolutamente contaminado. E eu lembro de Daniel, o homem de Deus, nosso irmão. Daniel foi levado cativo, como um escravo cativo, para servir a um outro reino, um reino opositor. Foi servir a oposição. Foi servir ao reino que não respeitava, que levou o seu povo para lá. E a Bíblia diz que ele decidiu, resolveu Daniel firmemente no coração. Quem lembra o restante? Não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não se contaminar. Esse é que é o grande ponto.
A contaminação, ela pode acontecer. Nós sofremos a influência da contaminação o tempo inteiro, mas é preciso aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não. Não e não. Nós não concordamos com tudo? Não. Nós aceitamos tudo? Não. Nós respeitamos a todos? Sim. Essa é a diferença. Nenhum de nós pode ir para a rua ou para a internet ficar brigando com as pessoas. Já deu isso, gente. Quem é que inventou o grupo do WhatsApp? Fala para mim. Hein? Alguém sabe, Paulo, quem foi que inventou? Não foi você, não? A gente leva assuntos para grupo de WhatsApp da família. Família. Tem uma pessoa lá que tem muito tempo. Ela começa a botar coisa. E as pessoas começam a brigar entre elas na família. O Natal está chegando. Faça as pazes. Não entre em discussões que não vale a pena. Cuidado com isso. Seja sábio na gestão da sua vida particular, da sua vida virtual, dos seus encontros, das suas discussões. Nós precisamos aprender a dizer não, mas também precisamos aprender a respeitar. Agora, finalmente, um lado é dizer não. Mas e o que eu faço agora? Pastor, eu vou dizer não para isso tudo, beleza, mas e agora, o que eu faço? Olha, se você só disser não, Jesus conta uma parábola de uma casa, ele faz isso referência ao indivíduo. Ele diz que existe uma pessoa, uma pessoa que recebeu uma libertação espiritual. Aí a casa foi limpa, foi varrida, estava ajeitada, perfeita. Só que essa casa não foi preenchida, povoada. Ela continuou como estava antes. O que acontece? Vem demônios 7 vezes piores do que aquele, e aí faz uma ruaça maior ainda na vida espiritual. Então veja, nós não somos o pessoal que diz não só. Nós somos aqueles que são cheios de alguma coisa extraordinária, que é a palavra do Senhor. É isso que o texto no versículo 2, na sequência dele, diz, leia comigo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Não é apenas dizer não para isso ou aquilo, nós precisamos dizer sim para a palavra. Nós precisamos ouvir, receber e meditar na palavra de Deus. Olha, existem segredos, tesouros escondidos diante de nós na palavra, que não podem ficar escondidos ali no armário, numa gaveta. É a palavra do Senhor que deve ser aberta, deve ser inserida na nossa vida ou ingerida na nossa vida espiritual. John Frame, no livro A Doutrina da Palavra de Deus, ele diz assim: o discurso de Deus ao homem é algo real. É muito semelhante a uma pessoa conversando com outra. A palavra de Deus, em todas as suas qualidades e aspectos, é uma comunicação pessoal dele conosco. John Frame é um grande estudioso dos assuntos relacionados às doutrinas. E quando ele fala sobre a doutrina da palavra de Deus, ele traz essa esfera, que é uma conversa, é um diálogo, é uma troca. Deus se revela a nós. Deus fala conosco, Deus compartilha com a gente a sua palavra. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não devemos apenas recebê-la como uma palavra que foi dita, mas algo que deve ser mastigado. A ideia é de um sussurro também. É como se eu estivesse repetindo para mim mesmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem e a mulher que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem e a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores. Está entendendo isso? Quando nós nos deparamos com essa realidade da palavra do Senhor, ela vem encher a nossa vida. Então, não basta apenas dizer não para essas coisas, é preciso dizer sim para Deus. É preciso botar o coração na presença dEle e falar: Senhor, encha-me com a Tua palavra. Porque eu não quero apenas dizer não, isso que é chato. Essa pessoa chata só diz não. Qual é o outro lado? Qual é o verdadeiro, o conteúdo que vai entrar? À medida que eu digo não, eu aprendo a dizer não para aquilo que não contribui, para aquilo que não edifica, aquilo que não vai abençoar a minha vida nem a minha casa. Eu sou o guardador da minha casa, eu devo proteger a minha casa de influências ruins. Cuidado com os conselhos que você recebe. Quantas pessoas, escuta bem, uma mulher é traída, vai conversar com uma amiga, fui traída, o que eu faço? A amiga diz: trai também, dá o troco.
Só assim Ele vai te valorizar. É ou não é verdade? Uma pessoa te passou a perna, te roubou, desviou recurso que era seu. Você conversa com alguém, o que a pessoa fala? Ah, mas deixa barato não. Deixa o barato não, vai lá, quebra tudo. Quebra tudo. Pega o que é seu. Ainda vai capaz de cantar restitui-me. Calma. Olha de quem você está ouvindo conselho. Quem é que está te aconselhando? Não, é uma pessoa ótima, profissional da melhor qualidade, é um amigo querido, uma pessoa extraordinária. É da palavra. É da palavra. Ó, da palavra diferente que usa a palavra. Tem gente que usa a palavra. Está na moda. Logo lá um versículo, opa, é de Deus. Calma. Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Palavra de Deus, essa conversa, essa comunicação tão legal que o Frame fala, ela tem alguns valores que são destacados. A Bíblia é um livro inspirado. O autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, é o sopro de Deus, inspiração, é um sopro de Deus. A Bíblia é autoridade. Ela tem autoridade sobre a nossa vida, porque ela é a palavra de Deus, é a última palavra. Eu posso até dizer, eu tenho dificuldade com esse texto. Agora, discordar é ruim. Tem direito. Mas a Bíblia é autoridade. A confissão de fé diz assim: a autoridade das Escrituras sagradas, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia não erra, e ela é infalível, inerrante e infalível, palavra de Deus. Ela pode ser mal interpretada. Pode ou não pode? Pode. Não sei se você lembra de um vídeo, circula aí pela internet, um pastor lá do Espírito Santo, que diz receber a ordem de Deus para adulterar. Absurdo. Quem o convenceu foi o repórter. Nem sei se é crente, mas foi quem falou para ele. Porque o repórter conhecia português, ele não conhecia. E ele é suficiente para nós. Conselho está na palavra. O conselho está nas Sagradas Escrituras. O conselho está na palavra de Deus, e Ele que vai nos nortear, vai nos orientar, e é por causa da palavra de Deus que nós estamos aqui. Ao redor da palavra nós criamos nossos filhos, ao redor da palavra de Deus nós criamos a nossa família, ao redor da palavra de Deus nós criamos a Bíblia. Aqui nessa igreja presbiteriana das Américas, pode mudar tudo, menos a Bíblia. Podemos mudar tudo, menos a Bíblia. A igreja pode virar para lá, pode virar para cá, pode ficar branco, pode ficar azul, pode ficar verde, não muda, isso não faz diferença. Agora, não se pode mexer na palavra de Deus enquanto este pastor ou qualquer outro que aqui estiver, ele estiver firmado na Bíblia. Siga, obedeça. Mas se o pastor começar a inventar, falar coisas que não estão aqui, corra, fuja, não respeite. É assim que deve ser. A nossa vida na nossa igreja presbiteriana do Brasil é assim. Enquanto o pastor for submisso às Sagradas Escrituras, ele é merecedor de todo respeito e de toda honra. Mas na hora que ele começar a inventar, vou dar coisa da cabeça. Deus me revelou ontem, eu tive um sonho. Comeu uma feijoada e teve um sonho. Deus falou com ele. Olha para mim. Deus fala comigo de diversas maneiras. Diversas maneiras. Eu nem te conto. São experiências assim sobrenaturais, mas não podem estar fora da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão eu não vou desfrutar daquilo que o versículo 3 diz. Olha o versículo 3, o que é que diz? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo está em estarmos firmados na palavra, em meditarmos na palavra do Senhor dia e noite, trazendo a palavra de Deus para a nossa vida, meditando, mergulhando, buscando, clamando ao Senhor, lendo, examinando, estudando a palavra de Deus nessa igreja. Nós amamos a palavra. Amém, meus irmãos? Olha, tem escola da palavra antes do culto da manhã.
Tem escola da palavra antes do culto da noite, tem escola da palavra antes do culto de quinta-feira, tem segundas da palavra toda segunda-feira, porque nós amamos a palavra, ela é importante para a nossa vida. Nenhuma reunião nessa igreja pode começar sem que seja lida a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Sabe por quê? Porque quando nós enfrentamos a batalha da vida, o que nos segura é a palavra. Não é a palavra de autoestima, não é a palavra de autoajuda, não é a palavra de alguém que quer o nosso bem, mas não tem a palavra. Nós precisamos é da palavra, é a palavra que revoluciona a nossa vida, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que converte, é a palavra que transforma, é a palavra, é na palavra do Senhor que nós devemos meditar dia e noite, em nome do Senhor Jesus. É preciso aprender a dizer não. Não para quem? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Mas é preciso aprender a dizer sim. Sim para a palavra. Sim para a palavra do Senhor. E nela meditar dia e noite. Dia e noite. Versículos 4 e 6, o salmista conclui dizendo: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos. Olha, nós nunca vivemos um tempo com tão pouco tempo para fazer as coisas de Deus. Nunca vivemos um tempo com tão pouco tempo para fazermos as coisas de Deus. A pergunta que eu faço é: a quem interessa que a gente tenha tão pouco tempo para ler a Bíblia? A quem interessa que a gente tenha tão pouco tempo para orar? A quem interessa que a gente tenha tão pouco tempo para estar na casa de Deus? A quem interessa isso? Quem é que ganha com essa história toda? É luta, é luta. Ninguém cresce espiritualmente sem lutar contra a sua carne, contra as batalhas que você vive na sua vida, que querem te arrancar dos caminhos do Senhor. Nós vivemos pela graça, a graça nos alcançou. É tão bom lembrar disso, é tão especial adorar o Senhor e glorificar a Deus por essa bênção. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero pedir que você fique de pé, nós vamos orar juntos nessa hora. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós. Oh Deus querido, nós te agradecemos porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é forte para a nossa vida. Nós precisamos aprender a dizer não. Não, ajuda-nos, Pai, porque há momentos em que nós ficamos fracos e nós começamos a concordar com tudo e com todos para não enfrentar. Só que é preciso ter coragem, fortalecidos na palavra, por amor à palavra, em respeito à palavra, com amor, com carinho, com todos que pensam diferente, mas de nos posicionarmos, de fincarmos ali a bandeira do Evangelho, de dizer, ó, o que vai nortear a minha vida é a palavra de Deus, Pai. Deus querido e amado, ajuda-nos neste grande desafio. Ajuda-nos, Pai, porque nós queremos aprender mais do Senhor e da Sua palavra. Nós queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, porque nós estamos cansados de blá blá blá. Nós estamos cansados de uma conversa que não nos leva a lugar nenhum. O lugar que nós queremos estar é na Tua presença, porque é na Tua presença que os milagres vão acontecer, é na Tua presença que as curas são realizadas, é na Tua presença que a resposta vem. É na Tua presença que os nossos olhos são abertos e nós passamos a discernir. É na Tua presença que o cansado recebe força. É na Tua presença que o desesperado ganha esperança. É na Tua presença que o angustiado recebe a paz. É na Tua presença. Então, Deus querido, nós queremos clamar ao Senhor para que na Tua presença esses milagres venham a acontecer, porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor Jesus nos alcançou. Antes nós éramos escravos do império das trevas,
mas o Senhor Jesus Cristo veio, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes, nós éramos órfãos, mas o Senhor nos adotou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Hoje nós somos filhos, e como filhos de Deus, nós glorificamos ao Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, adora o Senhor.